Galera, mais do que nunca tá chegando a Black Friday, mas essa Black Friday é a Black Friday de verdade. É a maior promoção do ano que eu já vi de Bitcoin. E sendo bem honesto com você, hoje se eu pudesse, eu teria muito mais dinheiro para poder investir nesse ativo. Você não tem ideia, tá com muito desconto. Nas últimas horas, houve uma das maiores quedas recentes dessa criptomoeda. E como eu falei antes, isso pode ser uma baita oportunidade de compra desse ativo. Então nesse vídeo eu vou te explicar um pouco sobre isso, né, sobre o porquê que está tanto em queda e vou junto com você investir aqui na nossa carteira um pouco mais nesse ativo. Mas antes de eu te explicar sobre isso, não se esquece de se inscrever no nosso canal e de deixar o like, fechou? Bom, a queda dessa criptomoeda basicamente tem dois grandes motivos. O primeiro grande motivo é que a taxa de juros dos Estados Unidos está muito alta e o grande mercado dessa criptomoeda é lá, o mercado estadunidense. Com a taxa de juro tão alta, é mais fácil, é mais atrativo ativos de renda fixa, porque ele não corre tanto risco e tá pagando bem, já que a taxa tá alta. Óbvio, vou te explicar uma coisa, a taxa deles não tá tão alta quanto as do Brasil. No Brasil a gente tá falando de taxa alta quando é mais de 7, 8, 10%. Lá, 5% já é uma taxa altíssima, a galera já tá morrendo de medo, que é justamente o que está acontecendo lá. O segundo grande motivo é que até pouco tempo atrás, os Estados Unidos entraram em shutdown, que basicamente é um movimento que acontece quando os governantes não sabem de onde vão tirar dinheiro, se vai ter dinheiro para continuar pagando as funcionalidades que o país precisa ter. Então, por exemplo, teve notícias que mostraram aí que voos foram cancelados e tudo mais, justamente por causa disso, porque o governo entrou em shutdown. O shutdown já acabou, mas ainda há muita incerteza política por lá. E como lá, como eu disse, é o maior consumidor dessa criptomoeda, muitos grandes investidores foram tirando o seu dinheiro das criptomoedas e foram colocando em renda fixa. Isso faz com que o valor dela despenque e é aí que entra a nossa oportunidade de compra. As pessoas que são mais conservadoras tendem a ir para investimentos que pagam menos, mas que sejam mais seguras, né? Galera, quando eu falo de grandes investidores, são pessoas que gerenciam fundos de investimento, por exemplo, fundo de pensão, que são fundos que não podem correr tanto risco. E como o índice de medo, por exemplo, quando as pessoas estão com muito medo desses ativos, eles costumam fazer isso mesmo, de tirar o dinheiro de um canto e colocar no outro. E é justamente isso que aconteceu. E é como eu disse, isso faz com que se torne uma imensa oportunidade de compra desse ativo. Inclusive, como já dizia o Warren Buffett ou Warren Buffet, você tem sempre que comprar ao som de canhões e vender ao som de violinos. Isso significa basicamente que você tem que comprar quando todo mundo está com medo, quando todo mundo está falando que tem que vender, quando aquele ativo está custando muito mais barato do que antes. Aí sim, você compra. Agora, quando tá todo mundo belezinha, tranquilão, todo mundo falando que tá tudo bem, aí é uma boa hora de vender. É justamente isso. Quando tá todo mundo preocupado, aí você compra, porque é aí que você vai ter os melhores preços. Galera, eu coloquei aqui no gráfico só para você ter uma noção. O gráfico de bitcoins hoje, inclusive, caiu, né? Você pode ver aí que caiu 0,12%, que equivale a R$ 557. Se a gente colocar aqui para um ano, você vê que tá caindo. Para 6 meses, ainda assim, ó, tá caindo. Se eu comparar aqui com esse aqui, tá subindo, mas normalmente tá caindo. E se eu comparar em 5 anos, a gente vai ver que o Bitcoin ele sempre tende a se valorizar. Eu não sei se você sabe, mas existem ao todo 21 milhões de Bitcoin. E é um ativo que nenhum governo consegue imprimir mais, como se fosse o papel. Então ele sempre tende a se valorizar. Inclusive, ó, se a gente tivesse comprado em 2023, ele estaria valendo muito menos do que vale hoje, mesmo com essa queda gigantesca. Se a gente olhar o período máximo, aí sim a gente vai ver que essa queda é uma queda que está valendo a pena comprar, que é uma oportunidade, mas que não vai chegar ao valor que era antes. Vamos fazer uma analogia? Imagina que você está no centro da cidade. Tá um dia de sol, um dia bonito. Aí você vai comprar um guarda-chuva. O guarda-chuva custa R$5. Depois você volta na mesma loja, uns 2 dias depois que tá chovendo. Você acha que esse guarda-chuva vai estar custando R$5? É justamente por isso que a gente tem uma ótima oportunidade de compra nesse momento. Mas ó, como esse ativo é um ativo que tem uma volatilidade gigantesca, isso é, ele varia muito o seu preço,
não é um ativo para todo mundo. Inclusive, faz muito sentido você ver lá no seu perfil de investidor se vale a pena você investir nele. Eu vou mostrar minha carteira para você ver o que eu quero te explicar. Ó, na minha carteira de investimento, que eu invisto aqui todos os meses, inclusive se você já me acompanha aqui, você sabe, a gente investiu ao todo R$ 3.459 e hoje, se eu vendesse tudo, eu estaria perdendo 4%. É uma queda que é relevante para minha carteira. Equivale a R$ 153. Então eu estou perdendo R$ 153 nesse momento, mesmo com proventos e tudo mais. Mas por quê? Ó, vou reduzir aqui. Você pode ver que a criptomoeda está me jogando muito forte para baixo. Então é 13,5% que ela está me jogando para baixo. E justamente é o Bitcoin. Tá, todos estão aqui me jogando para baixo, mas principalmente o Bitcoin, que é o que eu tenho mais posição, né? Eu estou mais posicionado. Se você olha para uma carteira como essa e fica preocupado, fala assim, meu Deus, eu preciso me desfazer desse ativo, talvez não seja muito bom para você. Mas eu, por exemplo, estou vendo aqui que eu posso comprar feliz pelo menos 11% do valor que eu tenho para eu baixar o meu preço médio, o que é uma boa. Porque olha isso, ó, eu comprei o Bitcoin a R$540 mil. Lógico, eu não comprei esse valor todo, eu comprei uma fraçãozinha. E hoje ele vale R$480 mil. Então realmente caiu 11%, que equivale na minha carteira a R$100. Então, para eu baixar o meu preço médio, eu justamente preciso comprar em momentos que o preço está mais baixo, que é justamente o que eu vou fazer hoje. Ao todo, na minha carteira, eu tenho 944, né? Eu investi R$944 e o Bitcoin desse valor vale R$751. Olha, é uma baita oportunidade, eu nem sei quando que a gente vai ter essa oportunidade de novo, então eu vou aproveitar. Uma grande vantagem desse ativo, do Bitcoin ou de qualquer outra criptomoeda, é que você tem uma alta liquidez, mais até do que as ações, mais até do que os fundos imobiliários. Por quê? Galera, nesse momento, para você ver, aqui ó, não sei se vai focar, são 9h21. Nesse momento que as bolsas do Brasil, dos Estados Unidos e da maioria dos países está fechada, ainda assim você consegue comprar, porque não fecha, é 24 horas. Então, a qualquer momento, você pode separar um dinheiro e comprar que não tem problema, tá lá disponível. Uma outra coisa é que mesmo que o valor, né, o preço esteja absurdamente alto, né, quase o preço de uma casa, de um apartamento de luxo aqui no Brasil, você não precisa desembolsar todo esse valor. Funciona bem parecido com as ações dos Estados Unidos. Você pode comprar uma fração. Então, seja 30, 40, 50 reais, você compra e em algum momento, quando você estiver bem, que você puder investir 200, 300, 1.000, 10 mil reais, você pode comprar também. Não precisa investir um valor de uma cota, o que é muito mais fácil, né? Galera, é claro que não é uma recomendação de investimento, mas agora eu vou investir aqui nas criptomoedas, como eu falei para você, e vou atualizar a carteira para você ver como que ficou, né, no final. Mas antes, dá uma última olhada no geral aqui. Você pode ver, criptomoeda tá caindo 13,5%. E o valor total que eu investi foi R$944 e tá dando aqui negativo, principalmente Bitcoin, que é o que eu vou investir, talvez um pouquinho de Ethereum, R$751,30. E aí na nossa carteira aqui a gente pode ver que a gente está tendo um prejuízo de R$153. Esse valor aqui de lucro total, ele tira os dividendos, né, que no caso pra gente hoje não é muito relevante. Bom, só mais uma coisa que eu tenho que te explicar antes de eu investir de fato é que é o seguinte, eu não tenho nenhum patrocínio, você não vai ver link de abra sua conta com desconto nem nada. Então eu vou te mostrar a corretora que eu estou usando atualmente, mas se em algum momento eu mudar de ideia e usar outra corretora, é justamente, eu não tenho nenhum patrocínio, não estou com o rabo preso, tá bom? Por enquanto, essa corretora supre bem as necessidades, então eu vou continuar usando ela. A corretora que a gente vai usar, inclusive, é a Binance. Então eu vou abrir aqui o aplicativo. Bom, atualmente eu tenho aqui na minha corretora, né? Não é minha carteira, é minha corretora, $57,48, inclusive tá em queda aqui também. Para investir, eu vou clicar aqui em adicionar fundos, eu vou colocar depositar BRL. O legal, galera, é o seguinte, eu posso clicar depositar e eu posso depositar inclusive em Pix. Então é outra vantagem, né? Seja 3 horas da manhã ou 6 horas da tarde, você pode investir que não tem problema. Então eu vou clicar aqui continuar e aí eu vou colocar o valor que eu quero. Eu vou investir aqui hoje R$200. Então, R$200. Continuar. Aí ele vai me gerar um código Pix. Ó, já gerou. Eu vou copiar o código. Agora eu vou lá no meu banco, que essa parte você não precisa ver. Então aqui eu acabei de pagar no meu banco. E eu vou justamente agora voltar lá na Binance, porque como é Pix, é para cair quase que imediatamente.
já caiu. Então eu tinha 50 e alguma coisa, agora eu tenho 94. E para fazer essa transação, eu vou clicar aqui, ó, Trade, e aí eu vou colocar aqui, ó, Converter Spot. E aí eu vou clicar aqui aonde que eu quero inverter. No caso, eu quero colocar aqui, ó, de BRL, que já tá vendo aqui, e vou colocar para BTC. E aí, com esse scroll aqui, com essa barra de rolagem, eu posso colocar qual valor eu quiser. No caso, como você já sabe a minha estratégia, eu vou colocar pelo menos 75% aqui, aí, 75% nesse ativo. Então, comprar BTC, ordem criada. E aí eu já posso clicar aqui, ó, em ativos para ver os meus ativos. Vou atualizar e já atualizou. Agora eu vou comprar o resto das coisas que eu tenho. Eu vou comprar em Ethereum. Então vou clicar aqui e vou escrever ETH, aqui ó, ETH, e vou colocar aqui o valor total que eu tenho que restou, que no caso é R$52. E eu vou colocar aqui comprar ETH. Feito, ordem criada. Agora eu vou atualizar aqui a minha carteira. Ó, já apareceu aqui Ethereum. Então eu vou pegar esses ativos e vou colocar na minha carteira. Galera, acabei de vir aqui do futuro porque tive um problema ali com a atualização da nossa carteira, basicamente não estava atualizando, então eu vou mostrar para vocês agora, no dia seguinte, que atualizou, então finalmente tem ali os valores de criptomoeda que a gente investiu, no caso ontem. Se liga, o nosso lucro, ele aumentou um pouquinho. A gente ainda está em prejuízo porque a quantidade de criptomoeda que eu migrei era muito maior do que a quantidade que hoje eu comprei, né? Então, no caso, a gente aumentou ali o nosso patrimônio um pouco e eu não sei se você lembra, mas aqui estava 4%. Bah, lógico que você lembra, só você voltar ao vídeo. Enfim, estava menos 4%, então diminuímos aí 1%, aumentamos 1%. E o lucro total agora está em menos R$115. E a gente pode ver as criptomoedas que estão aqui, ó. No caso, o Bitcoin agora tá caindo 10% ao invés de 14%, 13% que é o que estava. E o preço médio a gente diminuiu bem pouquinho. E o Ethereum também, ele estava um pouquinho mais que isso, acho que estava 10%, agora está menos 8%. Então, de fato, a gente conseguiu realizar uma parte do nosso objetivo. O importante é a gente aportar mais, aproveitando essa janela de oportunidade para a gente investir e baixar mais o nosso preço médio. Porque pensa só, qual que é melhor? Como eu disse, a gente comprar um guarda-chuva quando tá chovendo ou quando tá sol? Comprando ele quando tá sol, a gente paga muito barato. Inclusive, se a gente quiser vender depois, a gente vende a um preço mais alto, tendo um lucro maior. E essa é mais ou menos a ideia que a gente vai fazer aqui. Tive que terminar esse vídeo no dia seguinte, né? Infelizmente. Mas eu espero que você tenha entendido o que eu quis passar para você aqui. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o joinha. Uma última coisa é que você não pode esquecer, você precisa investir religiosamente. Investindo religiosamente todas as vezes, você mantém o seu preço médio baixo. Inclusive, essa, como eu falei, é uma ótima janela de oportunidade de compra de moeda, mas não faz sentido você gastar toda a sua grana de uma vez nela. Faz assim, você tem, sei lá, 10 mil reais, investe ali 500 reais um dia, aí vê como o mercado está reagindo, no outro dia investe 1.000, aí espera mais um pouco, 2 dias depois você investe mais 1.000 e vai vendo como que as coisas vão indo. Isso vai fazer com que o seu preço médio seja bem baixo, o que é bom. Fechou? Então por hoje é só. Até mais.